Ela estava pendurada ali como um animal caçado. Os pulsos e tornozelos esticados por cordas ásperas. O vestido rasgado. O rosto marcado por poeira, suor e vergonha. E o sol do meio-dia em Dodge City queimava sua pele até parecer prestes a criar bolhas. Rosen Miller tinha apenas 22 anos e já não tinha forças para gritar. Apenas um sussurro seco escapava de seus lábios rachados cada vez que a corda apertava seus ombros. Ela havia sido deixada no meio das planícies do Kansas, deixada para sofrer, deixada para quebrar. Uma brisa atravessou a grama alta do verão. Não trouxe misericórdia alguma. A estrutura de madeira em forma de A que a sustentava rangia a cada rajada, como se zombasse do peso dela. Seus dedos dos pés pairavam acima do chão. Cada segundo parecia que o próximo poderia ser o último. Ela não estava ali desde o amanhecer, mas algumas horas naquele sol pareciam perto o bastante de uma eternidade. Rose sabia que seria punida por roubar do xerife Lee Thompson. Só nunca imaginou que a punição seria assim. Pensou que seria trancada em uma cela. Não exibida como um aviso para qualquer um que ousasse desafiar a lei de Dodge City. Sua respiração vinha rasa. Então surgiu o som de cascos, e lentos, firmes. Aproximando-se de trás das colinas com o ritmo preguiçoso de um homem que não fazia ideia de que estava cavalgando direto para o sofrimento de outra pessoa. Jim Blake apareceu no tremor do calor. Um rancheiro de seus 40 e poucos anos. Rosto marcado pelo tempo, olhos calmos, um homem acostumado a tempestades tanto na terra quanto no coração humano. Ele puxou o cavalo até parar, o olhar preso na figura pendurada ao sol. O choque passou por seus olhos, depois a raiva, e então algo muito mais quieto, em algo parecido com pena. Ele se aproximou. Rose levantou a cabeça com a pouca força que lhe restava. Pensou que ele tinha vindo terminar o que o xerife Thompson começara. Sua voz tremeu como algo já meio morto. Não, e não faça isso, ela sussurrou. Jim congelou, não pelas palavras em si, mas pela maneira como ela as disse, como se já tivesse aceitado que misericórdia não existia para alguém como ela. Ele estendeu a mão para as cordas. Ela se encolheu. Ele não parou. Estudou cada nó, cada roxo, cada ferida que o corpo dela carregava. E naquele momento, Jim Blake soube uma coisa com absoluta clareza. Qualquer crime que aquela garota tivesse cometido, nada justificava aquilo. Sua mão apertou o cabo da faca. As planícies ficaram em silêncio. O sol queimou mais forte. E Rose Miller permaneceu entre a vida e a morte. Enquanto um rancheiro que ela nunca tinha visto tomava uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Se Jim Blake a cortasse dali, a lei viria atrás dele depois, e apagaria os dois antes que a verdade visse a luz do dia. A faca brilhou uma vez no sol. Então Jim Blake cortou a corda. Rose despencou como um saco de grãos. Ele a segurou no meio da queda, o peso dela batendo contra seu peito. Ela arfou, o ar entrando nos pulmões como fogo. As pernas não sustentavam nada. Se ele tivesse chegado 5 minutos depois, talvez ela já estivesse morta. Jim deslizou um braço pelas costas dela, outro sob seus joelhos. Ela era leve, leve demais para uma moça da idade dela. Ele a ergueu como ergueria um bezerro ferido e a levou para longe daquela estrutura maldita. Colocou-a à sombra de uma pequena árvore por um tempo, deu água em goles lentos e esperou até que seus olhos conseguissem focar novamente antes de pensar em colocá-la no cavalo. De perto, ela não parecia um monstro, e apenas uma menina assustada, com um maxilar teimoso e olhos que insistiam em permanecer abertos. Seus lábios tremeram. Eu roubei dele, ela sussurrou. Do xerife Thompson. Entrei no escritório dele, abri o cofre. Peguei o dinheiro. Jim não disse nada por um instante. A confissão pesou em seu estômago como uma pedra. Então ela era mesmo uma ladra. O xerife não tinha mentido sobre essa parte. Ele a acomodou suavemente na cela, depois montou atrás para que ela não caísse. A cabeça dela repousou contra seu ombro.
O cavalo começou a andar. Ele sentia cada tremor que passava por ela. Você sabe que ele tinha todo o direito de colocá-la numa cela, Jim disse em voz baixa. Uma cela? Ela respondeu, a voz áspera. Não uma corda no meio da pradaria. Isso calou por um bom tempo. Eles seguiram ao longo do rio Arkansas, a água cintilando ao lado deles. Jim manteve os olhos na trilha, mas a mente era uma tempestade. Ele respeitava a lei. Sem ela, a terra virava selvageria. Mas o que tinha visto não parecia lei. Parecia a crueldade vestida de justiça. Quando alcançaram as colinas baixas onde ficava seu rancho, o sol já descia. A pequena casa surgiu. Um alpendre, uma chaminé. Fumaça subindo preguiçosa. Jim carregou Rose para dentro e a deitou em sua própria cama. Encheu uma bacia com água, rasgou uma camisa velha em tiras e começou a limpar as marcas de corda nos pulsos dela. Ela fez uma careta, mas não puxou a mão. Amanhã vou levar você, ele disse por fim. Você roubou. Você precisa responder por isso. Mas dentro de um tribunal, não pendurada como um troféu. Rose encarou o teto. Havia algo mais escondido atrás de seus olhos. Algo mais sombrio do que um simples furto. Mas engoliu de volta. Por que contar a esse homem que ela tinha visto o xerife Thompson fazer algo muito pior do que qualquer coisa que ela própria tivesse feito? Por esta noite, ela seria apenas uma ladra que teve sorte. E Jim seria apenas um rancheiro que não conseguiu passar diante do sofrimento. Lá fora, o céu do Kansas ficou vermelho e dourado. E em algum lugar distante, um cavaleiro solitário começou a fazer perguntas sobre a garota que havia sumido de sua corda. Quando aquele cavaleiro chegasse ao rancho, de que lado Jim Blake ficaria? Amanhã no rancho Blake começou quieta. Quieta demais para o que estava por vir. Jim já estava de pé antes do sol, como sempre. Alimentou os cavalos, verificou o bebedouro, tentando muito não olhar para a porta do quarto onde Rose dormia em sua cama, enquanto ele passará a noite no catre velho perto do fogão. Dissera a si mesmo que tudo era simples. Ele a levaria de volta à cidade. Ficaria ao lado dela diante do juiz. A lei faria o que a lei devia fazer. Nada de cordas no meio da pradaria. Esse plano arrumadinho durou exatamente até o momento em que ele ouviu cavalos descendo a estrada e rápido. Não era carroça, não era vizinho, em 3 cavaleiros, um ritmo duro e determinado. Jim saiu para o alpendre, limpando as mãos nas calças. O xerife Lee Thompson puxou as rédeas no portão com 2 deputados atrás dele. Poeira subia em volta dos 3 cavalos. Aqueles olhos pequenos e afiados observaram a casa, o celeiro, os rastros. Depois pararam em Jim. Bom dia, Blake. O xerife sorriu, mas o sorriso nunca chegou aos olhos. Parece que alguém cortou minha ladra. Jim sentiu a mentira subir na garganta, morrer no meio, e então optou pela verdade. Encontrei uma garota pendurada onde urubus já estavam circulando. Trouxe-la para cá para não morrer como um cachorro. Você interferiu em evidência, disse Thompson. Ela pertence à minha cadeia. O sorriso tinha desaparecido. Jim balançou a cabeça. Ela pertence a um tribunal. O que você fez não foi justiça. Por um segundo, eles apenas se encararam. Velho rancheiro no alpendre. Homem com distintivo no pátio. O tipo de momento que decide que tipo de homens eles realmente são. Do lado de dentro, Rose estava descalça atrás da porta. Cada músculo tenso. Ela ouvia cada palavra. Conhecia aquela voz. Ainda podia sentir o gosto da poeira da corda dele. Se ele a levasse de volta, não haveria julgamento. Nem segunda chance. Apenas outra viagem sob o sol escaldante e um túmulo anônimo que ninguém se daria ao trabalho de marcar. O coração dela batia forte, a boca seca. Agarrou-se ao batente para não cair e deslizou para a cozinha enquanto os homens discutiam. Quando Jim finalmente voltou para dentro,
o maxilar estava tão travado que parecia doer. Ele quer você de volta, disse Jim. Diz que a corda era legal. A cidade inteira já cochichava que Jim Blake tinha cortado a ladra da forca improvisada. Alguns o chamavam de louco, mas a maioria dizia que o xerife tinha sido humilhado diante de todos. Rose olhou para ele. Olhou de verdade. Aquele homem já tinha corrido risco só por cortá-la da corda. Se ela ficasse calada, ele voltaria direto para a armadilha do xerife com ela. Se ela contasse a verdade, talvez nenhum dos dois visse outro amanhecer. Sua voz saiu como um sussurro rouco. Jim, eu roubei, mas roubei a coisa errada. Peguei dinheiro que nunca foi dele. E vi o que ele fez com o homem a quem o dinheiro pertencia. Jim a encarou. O que você viu, Rose? Ela respirou fundo, em uma respiração que mexeu com o corpo inteiro. Porque, depois que respondesse, não haveria volta para nenhum dos dois. Rose não olhou para Jim quando finalmente falou. Manteve os olhos no chão de madeira, como se a verdade estivesse escrita ali. Eu estava limpando o escritório, e disse ela, em tarde. O xerife achou que eu já tinha ido embora. As mãos dela se retorceram no tecido do vestido. Eu ouvi um homem entrar. Não era militar. Só um sujeito gasto de trilha, casaco empoeirado, um distintivo da Wells Fargo no peito. Ele carregava uma bolsa de couro no ombro. Eles discutiram por dinheiro, por uma quantia que deveria ter seguido nos trilhos, mas nunca chegou. Jim não disse nada. Podia ouvir o próprio coração. Então ouvi o tiro, e Rose sussurrou. Só um. O mensageiro caiu no chão. O xerife ficou ali com fumaça saindo do revólver como se não fosse nada. Ela engoliu seco. Ele embrulhou o corpo numa lona, colocou na carroça e levou para fora da cidade, perto de um barranco no rio Arkansas, onde pouca gente vai. Aquela bolsa de couro foi parar no cofre dele. A mesma que eu roubei. Eu achava que estava roubando um homem ganancioso. Mas acabei roubando de um morto. O silêncio ficou pesado na sala. Jim já tinha visto homens ruins. Ladrões de gado, vadios perigosos, vagabundos armados. Mas um homem da lei matar um mensageiro por dinheiro, e depois enforcar uma garota para encobrir o crime? Isso era diferente. Se ficarmos aqui, e Rose disse, ele vai voltar com uma corda e uma história. E só uma delas vai ser verdade. Jim passou a mão no rosto e olhou pela janela, onde o xerife havia chegado horas antes. Fort Dodge, disse ele baixinho. Os soldados de lá conhecem os homens da ferrovia. Eles vão se importar se uma bolsa da Wells Fargo sumiu, e o xerife não manda neles. Ao pôr do sol, já estavam na cela. Jim amarrou um pequeno rolo de cama atrás do cavalo, escondeu o pagamento roubado sob o casaco e ajudou Rose a montar à sua frente. Ela ainda se movia como se cada passo doesse, mas sua voz estava firme. Se fizermos isso, não tem volta, e ela disse. Não teve volta no momento em que eu cortei você daquela corda, e ele respondeu. Eles seguiram novamente o rio Arkansas. Desta vez não a passo, mas em uma corrida dura e urgente. Atrás deles, no alto da colina perto do rancho Blake, o xerife Thompson observava duas figuras minúsculas cavalgando para o oeste, a poeira subindo atrás delas. Seus dois deputados se mexeram nas celas, esperando sua ordem. Ele não precisava de luneta para entender, se eles chegassem ao forte, seus truques de corda acabavam. Sua vida inteira acabava. Ele esporeou o cavalo tão forte que o animal relinchou, e acenou para um dos deputados segui-lo enquanto o outro dava a volta para cobrir os rastros. 3 armas perseguindo um rancheiro e uma garota que sabia demais. A noite começou a cair quando Jim e Rose avistaram as primeiras lanternas de Fort Dodge ao longe. O som de cascos vinha cada vez mais perto atrás deles. Se os soldados daquele portão acreditassem no xerife antes de acreditar em uma ladra e em um velho rancheiro, o que você acha que aconteceria naquela estrada escura? Na entrada do forte, um sentinela avançou com um rifle na mão. Gritou para que parassem.
Jim puxou as rédeas tão forte que o cavalo derrapou. Rose quase escorregou da sela. O sentinela não queria saber quem eles eram. Ele queria saber por que, perto do anoitecer, 3 cavaleiros estavam fazendo barulho no portão dele. O xerife Thompson chegou um segundo depois com 2 deputados, os cavalos cobertos de suor, o distintivo brilhando no último fio de luz do dia. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. O xerife agitando o distintivo. Jim com as mãos vazias erguidas. Rose mal conseguindo se segurar no arção. O sentinela fez o que um bom soldado faz, fechou o portão, separou todos e mandou chamar um oficial. Aquela garota é uma ladra, e o xerife rosnou. O velho está escondendo ela. Vim trazê-la de volta para a justiça de Dodge City. Talvez aquilo tivesse funcionado em qualquer outro dia. Mas Jim Blake não cavalgara até ali para ficar calado. Ele desmontou, as pernas tremendo, os pulmões ardendo, e puxou a pesada bolsa de pagamento de couro debaixo do casaco. Jogou-a aos pés do soldado. Isso é dinheiro da Wells Fargo, e disse Jim. O mensageiro deles nunca chegou aos trilhos. Ela viu o porquê. Todos os olhares se voltaram para Rose. Ela poderia ter ficado em silêncio. Poderia ter desaparecido de volta nas sombras e deixado sua chance morrer ali mesmo. Em vez disso, desceu da cela e ficou ao lado de Jim. A voz dela tremia, mas não se quebrou. Ela contou sobre o tiro no escritório, sobre o homem da Wells Fargo caindo no chão, sobre o corpo enrolado numa lona e carregado para fora da cidade em direção a um barranco solitário no rio. O oficial não julgou às pressas. Papéis foram recolhidos. Nomes foram anotados. Um telegrama foi enviado perguntando se um mensageiro havia desaparecido naquela rota. Nos dias seguintes, Jim e Rose ficaram dentro do forte. Não como prisioneiros, mas também não exatamente livres. Responderam as mesmas perguntas mais de uma vez. A história nunca mudou. Quando a resposta chegou confirmando que um mensageiro e seu dinheiro haviam desaparecido semanas antes, o capitão enviou 10 homens a Dodge City, com Jim e Rose sob escolta. Homens assim não esquecem os mortos. Rostos se fecharam. Rifles se ergueram. E, pela primeira vez em muito tempo, o xerife se viu encarando canos que não estavam do lado dele. Eles voltaram a Dodge City com um pequeno destacamento de soldados e um agente federal do forte. Cavaram onde Rose indicou, num barranco isolado à beira do Arkansas. Encontraram ossos. Pedaços de tecido. Uma pequena placa de metal com a marca da companhia, combinando com um mensageiro desaparecido. Eli Thompson não foi levado para a forca no dia seguinte. Ele foi preso e levado para o leste, sob guarda. Meses depois, ficou diante de um juiz em Topeka, e um juiz que não lhe devia nenhum favor. Quanto a Jim e Rose, voltaram para casa. Não como fugitivo e prisioneira, mas como 2 pessoas que atravessaram o mesmo fogo e saíram de pé. Rose trabalhou no rancho Blake para pagar o que havia roubado, e um pouco mais. Aprendeu a amarrar cordas para potros, não para punição. Em noites tranquilas, ela e Jim se sentavam no alpendre, observando o céu do Kansas esfriar de dourado para roxo, dizendo muito pouco, precisando de ainda menos. Talvez esse seja o verdadeiro coração da história. Às vezes, a justiça só acontece porque uma alma teimosa se recusa a desviar o olhar da dor de outra pessoa. Às vezes, a pessoa que todos chamam de ladra é a única corajosa o bastante para dizer a verdade. Se você tivesse passado por aquela estrutura solitária naquele dia, teria cortado Rose sabendo que a confusão viria atrás de você logo depois? Você já viu algo errado e teve que decidir entre ficar quieto ou se levantar? Se esta história mexeu com você, toque em curtir para que mais gente a encontre. Inscreva-se para não perder a próxima cavalgada pelo Velho Oeste conosco. E antes de ir, sirva-se de outra xícara de café ou chá e me conte nos comentários, que horas são aí e de onde você está ouvindo?